A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Para milhares de argentinos, o Chile se tornou o novo centro de compras. Eles atravessam a fronteira em números sem precedentes, fazem compras em um ritmo vertiginoso e destacam no processo um desenvolvimento alarmante para o presidente Javier Milei e os seus assessores em Buenos Aires. O peso, segundo Fernando Lozada, que é diretor administrativo da Oppenheimer, está super valorizado. Ele está tão forte em relação a outras moedas, depois de considerada a inflação, que está corroendo os fluxos de comércio e investimento e pressiona Milei a desvalorizar a taxa de câmbio pela segunda vez desde que ele assumiu o cargo em dezembro de 2023. Só que essa ideia é condenada por ele. Na estratégia do dia de hoje, a gente vai falar sobre como os argentinos estão aproveitando o poder de compra momentâneo no país vizinho em busca de produtos diversos, desde eletrônicos até roupas e alimentos. A gente também vai falar sobre como o McDonald's teve a primeira queda nas vendas desde 2020 e sobre como a Heineken também teve uma perda bilionária, só que dessa vez com investimentos na China. Eu sou Ana Carolina Zitla e essa é a Estratégia do Dia. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Vamos às notícias. Eu imagino que você esteja um pouco confuso, ainda mais se você não acompanhou o noticiário macroeconômico internacional tão de pertinho assim, ou não tá seguindo aqui o podcast, né? Isso também acontece. Mas tudo bem, tá perdoado. Eu só imagino que você tenha ficado confuso caso as últimas notícias que você tenha escutado sobre o peso argentino era lá da sua prima ou do seu vizinho que foi para Buenos Aires justamente para comprar vinho muito barato, já que o peso estava desvalorizado em relação ao real. Ele ainda tá. Só que agora tá começando a melhorar um pouco. À primeira vista, é difícil conceber essa ideia aí de um peso argentino como uma moeda forte, né? Depois de todas as notícias que a gente viu nos últimos anos. Ele se enfraquece 2% a cada mês em relação ao dólar no mercado oficial. Um declínio gradual, cuidadosamente orquestrado pelos tecnocratas do governo de Javier Milei, depois de ter despencado mais de 50% quando o presidente argentino o desvalorizou de propósito em dezembro. Em mercados menos regulamentados, o peso argentino também vem caindo nas últimas semanas. A promessa central da campanha do Milei foi esmagar a inflação descontrolada, uma maldição que há muito tempo assola a Argentina, e uma desvalorização faria com que os preços voltassem a subir e anularia grande parte dos tímidos ganhos obtidos pelo governo até aqui. Mas calma lá que eu vou te explicar tudo isso porque essa história está um pouco confusa, não é mesmo? É que a supervalorização do peso argentino, como alguns especialistas estão vendo, decorre do fato de que a inflação na Argentina, embora em queda, continua alta. Desde a desvalorização do peso, os preços ao consumidor subiram mais de 100%, e a taxa de inflação mensal ainda está acima de 4%, bem acima do ritmo de queda do peso. Tudo isso torna os produtos produzidos no exterior mais baratos para os argentinos. Como seus salários acompanham a inflação, cada contra-cheque lhes dá mais dólares para gastar. Porém, como o país há muito tempo tem uma série de tarifas proibitivas, que chegam até 35% em alguns produtos, a maioria dos argentinos não compra itens importados de grande valor no mercado local. Assim, em momentos como este, quando de repente eles descobrem um poder de compra extra em dólares, eles levam esse dinheiro para o Chile, que tem tarifas muito mais baixas e um mercado de varejo mais competitivo. E aí, eles compram importados. Os smartphones são uma grande atração, assim como consoles de jogos e tablets. Todos os eletrônicos, na verdade, acaba acontecendo isso. Além de roupas também. Os executivos da rede sueca de fast fashion H&M ficaram surpresos com a famosa H&M, né? Ficaram surpresos com o número de argentinos que fizeram compras nas suas 28 lojas chilenas neste ano. Tanto que eles começaram a adaptar as escalas de pessoal, contratando funcionários extras para as lojas aos feriados argentinos e não aos chilenos. Estão contratando mais gente para trabalhar nos feriados argentinos, vejam só. José Manuel Castilho, que supervisiona as vendas da H&M no Chile, no Peru e no Uruguai, disse que os argentinos são fáceis de identificar. Você conseguiria identificar um argentino? Porque eu consigo ver um a 10 km de distância, eu consigo ver aquele argentino. Segundo esse cidadão aqui, eles são os que carregam malas vazias pelos corredores. Ele estima que o aumento nas vendas para os argentinos este ano foi de cerca de 200% e que todo mês há um novo recorde.
O Castilho viu aumentos semelhantes no consumo entre fronteiras na última década, mas nunca, segundo ele, um que tenha decolado tão rápido. Isso reflete a preocupação expressa por muitos economistas. É claro que o peso argentino esteve valorizado nos últimos anos e que os compradores argentinos foram em massa para o Chile, por falar nisso, para o Uruguai, para o Brasil e para os Estados Unidos também. Mas não a magnitude e a velocidade da variação da taxa de câmbio atual, que é o que está preocupando os especialistas. Segundo Alberto Hades, que é diretor da NWE Management, uma empresa de consultoria de investimentos com sede em Nova York, abre aspas, a valorização real da taxa de câmbio foi muito mais rápida do que em episódios anteriores, fecha aspas. Ele reconheceu que o peso argentino já foi, de acordo com algumas medidas, mais forte em outras ocasiões do que agora. Só que o problema é que a economia argentina atual é muito menos robusta e resistente do que nas décadas anteriores. A produtividade dos trabalhadores está mais baixa e de forma crítica. O mesmo acontece com o estoque de reservas de moeda forte do país. O plano de Milei para repor as reservas foi paralisado nas últimas semanas. Então, a taxa de câmbio de equilíbrio deve estar mais fraca neste momento. Enquanto isso, não há argentinos comprando McDonald's, logo, as vendas do McDonald's caíram pela primeira vez desde 2020 no segundo trimestre, ficando aquém das expectativas dos analistas de um crescimento modesto. As vendas das mesmas lojas, ou SSS na sigla em inglês, um indicador que acompanha os restaurantes abertos há mais de um ano, caíram 1% em relação ao ano anterior. Cada um dos segmentos geográficos do McDonald's registrou queda nas vendas. Nos Estados Unidos, a tendência foi impulsionada por uma queda no tráfego de clientes, que foi parcialmente compensada por preços mais altos. Os lucros, excluindo alguns itens, foram de $2,97 por ação no segundo trimestre, abaixo da média das estimativas dos analistas. O crescimento das vendas do McDonald's diminuiu este ano à medida que os clientes de todo o mundo reduziram o consumo de Big Macs, prejudicados por anos de aumentos de preços e orçamentos familiares apertados. No final do último trimestre, a empresa lançou um combo promocional de $5 nos Estados Unidos para convencer os clientes de que ainda é uma opção acessível. Vou falar a verdade, não faço a menor ideia de quanto está custando um McDonald's no Brasil neste momento. Afinal, eu ia falar que eu sou uma pessoa fitness, mas é parcialmente mentira. Mas só faz muito tempo que eu não como McDonald's. Me informe aí quanto que tá um McDonald's por este Brasil baronil. Em dias de várias perdas aqui, com exceção da H&M no Chile, a Heineken registrou uma perda contábil de 874 milhões de euros, ou 949 milhões de dólares, relacionada à participação da companhia na maior cervejaria da China, em um momento em que a empresa é pressionada pela redução dos gastos dos consumidores no importante mercado do país asiático, bem como nos Estados Unidos e na Europa. Veja que o Brasil não foi citado. A cervejaria holandesa citou uma queda no valor de mercado de sua participação na maior cervejaria da China, a China Resources Beer Holdings, devido a preocupações com a demanda do consumidor no país que afetaram o preço das ações. A empresa também destacou a fraqueza nos Estados Unidos e na Europa, que coloca em dúvida as suas perspectivas de vendas. O volume cresceu 2,1% organicamente no primeiro semestre, abaixo da estimativa da Bloomberg, que era de 3,7%. A Heineken reduziu sua previsão de lucro operacional para o ano. A empresa adquiriu uma participação de 40% no acionista majoritário da China Resources Beer, que é listada em Hong Kong por 3,1 bilhões de dólares em 2018. O acordo deu à Heineken um sócio com alcance de distribuição local para operar no maior mercado de cervejas do mundo. Por sua vez, permitiu que a empresa chinesa se expandisse para o segmento de cervejas premium. Na época do investimento, o mercado consumidor chinês ainda estava em alta, mas os gastos das famílias têm tido dificuldade para se recuperar após os lockdowns causados pela pandemia e pela crise imobiliária. A queda afetou as empresas europeias de diversos setores. O prejuízo não monetário foi um ajuste técnico, segundo o CEO da companhia, Dolf van der Brink, em uma entrevista à Bloomberg TV. Segundo ele, abre aspas, não acreditamos que isso seja um reflexo justo do desempenho subjacente, fecha aspas. O CEO também disse que o mercado dos Estados Unidos continua em queda e que eles seguem cautelosos em relação ao sentimento do consumidor, particularmente em mercados desenvolvidos como a América do Norte e a Europa. Fui obrigada a rir, porque o sentimento do consumidor aqui do Brasil, ele em relação à cerveja... Não, isso parece uma piadinha de 2008, né? Conheço tanto mais gente agora que toma cerveja sem álcool. Os tempos estão outros.
Ficamos por aqui, neste noticiário de várias perdas para várias empresas e setores da economia. Não deixe de deixar o seu comentário na caixinha de comentários. E se você não quiser comentar as notícias, o que seria aí, né, obrigado da sua parte, porque mostra que você prestou atenção no tal do podcast, você pode sempre comentar a nota do surf masculino, ou do feminino também. Mas aqui eu acompanhei mais o surf masculino, porque foi o momento que eu consegui deixar a TV ligada. No meio do trabalho. No mudo. Porque eu estava trabalhando concentrada. Mas pode comentar aí as Olimpíadas. É um espaço livre aqui pra você fazer o que você quiser. Olha que gentileza minha. Tá bom? Até amanhã. Até.